Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O Instagram é só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Vamos ao e-mail dele que diz assim: Olá, eu tenho muita insegurança. Mesmo minha namorada dizendo que me ama, eu me sinto mal. Penso que ela vai me enganar e a gente sempre briga. E eu sinto ciúme do passado dela, pelo fato dela já ter ficado, beijo apenas, com alguém antes de me conhecer. E mesmo por eu já ter ficado com outras meninas antes de a conhecer, eu sinto esse ciúme. Pode me ajudar? Olha, quando isso acontece, isso demonstra o quê? Isso demonstra insegurança. Agora, de onde vem essa insegurança? Eis o X da questão. Por isso que, tá vendo? Às vezes, as pessoas acham que as coisas emocionais, elas vão ser solucionadas assim, tipo, como que eu faço para me livrar disso? Não, calma. Para a gente poder, né, por exemplo, na filosofia clínica, gente, na filosofia clínica, a gente atende, né, nós que fazemos a filosofia clínica, que atuamos na área, os primeiros encontros, os 6 primeiros encontros, é só para a gente ouvir o que a pessoa tem a dizer, só para montar a historicidade dela. Ou seja, porque eu preciso descobrir muitas coisas a hora que a pessoa vai relatando as fases da vida dela, desde a infância, ela vai relatando tudo. Eu monto todo esse panorama para que eu possa pescar algumas informações, aí eu vou fazendo os enraizamentos, né? Vou me aprofundando dentro de cada questão, vou fazendo os apontamentos, os levantamentos. Então, meu Deus do céu, a filosofia clínica, por exemplo, ela é muito rigorosa nesse sentido. Né? O filósofo clínico pode ajudar muito uma pessoa, mas conhecendo a história da pessoa. Então, eu, como filósofo clínico, não tenho como te ajudar sem conhecer a sua história. Por isso que eu quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é de maneira genérica, não é de maneira contextualizada. Eu vou falar o que dá para falar sobre insegurança no aspecto, sabe, teórico. Só que não está ali enraizado na prática real. Então, por exemplo, num caso desse, olha, mesmo ela dizendo que me ama, eu me sinto mal. Eu acho que ela vai me enganar e a gente sempre briga. Então, vamos pegar aqui a canetinha da discórdia. Eu penso que ela vai me enganar e a gente sempre briga. Óbvio que a gente vai brigar. Por que a gente vai brigar? Porque eu estou acusando uma pessoa de algo que ela não está fazendo. Quem que aguenta ser acusado de algo que você não fez? Quem que aguenta isso? Então, sabe aquela coisa de... Hoje estava fazendo a transmissão ao vivo, né? Às 5 horas da tarde, aqui no YouTube, de segunda a sexta. Eu faço essa transmissão ao vivo, respondendo perguntas. Aí eu estava falando justamente disso. Eu falei, escuta, me parece que às vezes nós nos comportamos como se nós estivéssemos namorando um bandido. Por quê? Porque eu tenho que pegar o celular escondido, eu tenho que ir pelos cantos, eu tenho que ir me esfregando por debaixo da cama para poder escutar alguma coisa. Eu quero ver a conversa que ele tem com o amigo. Então, sabe coisa de espionagem de filme? Onde eu tenho o FBI, por exemplo,
que vai fazer todo esse processo de espionagem para conseguir pegar os ladrões, para conseguir pegar os criminosos. E às vezes é isso que a gente faz. Então, quer dizer, a pessoa, quando vê que a gente está fazendo isso, muitas vezes não é que ela deve. Ai, quem não deve não teme. Então não teria medo que eu mexesse no seu celular. Se você tem medo é porque você deve. Eu sei que tem um monte de gente que deve, eu sei que tem um monte de gente que apronta com o celular, né, com as redes sociais, enfim. Só que a gente tem que entender que talvez essa pessoa ela esteja apenas e tão somente querendo preservar as conversas que ela tem no WhatsApp, por exemplo, com os amigos. Você que é namorada, você que é esposa, você que é namorado, você que é esposo, você não tem que ver a conversa com seus amigos que a sua esposa, que o seu esposo tem com os amigos. Não, mas nós somos um só. Bom, primeiro não existe isso de nós somos um só. São duas pessoas distintas, cada uma com a sua individualidade. Ponto. Segundo, que esse lance de que, então, nós não temos segredos entre nós. Não, tem sim. Não temos segredos da nossa vida, então, né, eu estou aprontando por fora, fico com segredinhos, não sei, mas eu vou ter segredos dos meus amigos, de repente coisas do seu passado, antes de você ter conhecido a sua esposa, e você não viu necessidade nenhuma de contar isso para ela. Isso não ia agregar nada e não tem por que você contar, mas é uma coisa que ainda te incomoda, de uma coisa que aconteceu lá no passado, que esse seu amigo sabe. Então, tem determinadas coisas, o seu amigo mandou uma mensagem para você confiando em você e não para sua esposa ver. Então, nesse sentido que eu falo, a gente tem que parar com esse lance de querer controlar a vida da outra pessoa e achar que isso vai nos trazer segurança. A gente acha que esse controle vai trazer segurança. Não vai. Segurança não vem dessas coisas. Isso aí, esses mecanismos externos, eles são apenas e tão somente anestésicos. Eles iludem por um tempo. Eles anestesiam por um tempo, mas depois vai voltar a doer. Então, não adianta. Eu quero ver o que a pessoa está falando, eu quero controlar, Não vai resolver, meu anjo. Não vai resolver, só vai aumentar. Cada vez eu vou exigir mais, cada vez eu vou dar piti cada vez maior. Porque tem os pitis, né? A pessoa, ela fica surtada. Então ela dá os pitis, Quem que aguenta piti desse jeito? Quem que aguenta esses surtos? Aliás, não somos obrigados a isso, né? Venhamos e convenhamos. Não somos obrigados a isso, né, bem? E aí, então, lógico que vocês vão brigar. Se eu, André, sou acusado de alguma coisa que eu não fiz, eu não vou brigar? Ô, você tá louco, cara? Você vem falar que eu que fui ali e bati no carro do outro? Você tá doido? Eu não vou brigar? Quando você é acusado de uma coisa que você não fez, nos relacionamentos é assim. A menina tá ali do seu lado, fala que gosta de você e você sempre acreditando que ela vai te enganar. Você sempre acreditando que ela vai te apunhalar pelas costas. O tipo de cobrança que a gente faz, tava falando com quem? Às vezes a maneira como a gente fala, tava falando com seus machos? Às vezes a gente nem se dá conta do quão ofensivo a gente está sendo. E depois a gente jura que isso ainda é sinônimo de cuidado, de carinho e de amor. Não, porque você deveria se preocupar se eu não quisesse, se eu não me preocupasse com você. Se eu me preocupo com você é porque eu gosto de você. Preocupar-se é uma coisa. Querer tomar conta da vida da outra pessoa como se ela fosse um objeto meu é algo totalmente diferente. Querer tomar conta da vida da outra pessoa a fim de apaziguar os meus monstros internos não vai resolver nada. Meus monstros internos eu tenho que resolver aqui comigo e tenho que conhecer-me cada vez mais. Por isso que a gente tem que chegar na causa do negócio. Por isso que eu estou falando que essa análise da nossa história, do nosso passado, né, de acontecimentos, para a gente detectar
de onde está vindo tanta insegurança. Às vezes ela é fruto da baixa autoestima. E por que eu tenho baixa autoestima? O que eu ouvi? O que foi formando a estrutura do meu pensamento? Na minha infância, na adolescência, época de escola. Que fases eu passei? Quais situações eu passei? O que isso causou em mim? Como eu me senti? É que às vezes o nosso cérebro ele simplesmente ignora. Por quê? Porque é uma fase que a gente prefere não se recordar. Principalmente fases que a gente sofreu, então a gente prefere fingir, sabe, como se tivesse deletado ela. Não, é preciso eu voltar no tempo, eu perceber como eu me senti diante de tal situação. Me senti assim, assado. Sim, aquela época eu senti isso tudo, mas tem razão, hoje minha cabeça é diferente. Hoje eu enxergo que o meu valor estava nisso aí, no fato de ter sido xingado, no fato de ter sido humilhado. Isso justifica eu me colocar como uma pessoa de menor valor hoje? De achar que todo mundo vai ser melhor que eu, mesmo com uma pessoa falando que gosta de mim? Eu continuo me sentindo, né, à margem de tudo, à margem da minha própria vida. Então, quer dizer, qualquer outra coisa vai ser melhor que eu. Então, esse é um processo extremamente complexo, que não é simples, não. Se é complexo, não é simples, né? Uma coisa já exclui a outra, não precisava falar que não é simples. Eu já falei que é complexo. Então, vamos, né, mergulhar nisso, não perca de vista, não ache que as coisas vão resolver de maneira mágica na sua vida, porque elas não são assim. Quando a gente fala do mundo emocional, nós estamos falando de trabalhos, de processos e muitas vezes trabalhos contínuos que a gente tem que fazer todo dia, tem que ter perseverança. É um trabalho, é um exercício. Só que as pessoas não gostam de exercício, né? É a tal história. Um monte de gente gostaria de ter, né? Queria ter menos barriga, queria ter não sei o quê. Mas quantas dessas pessoas, de fato, efetivamente fazem exercício físico? Quando você vai ver, nem metade dessas pessoas que gostariam de, às vezes, perder peso, de perder barriga, dificilmente elas fazem exercício. E no mundo emocional não é diferente. Se eu quero mudar algumas características que estão, né, nessa área emocional, eu preciso ter ações, eu preciso ter exercícios, eu preciso conhecer, eu preciso me inteirar de todas essas coisas, ter esse conhecimento de mim mesmo, para que eu possa chegar em algumas respostas. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.